Olá pessoal, está começando o Empreender, aqui pela Rede Sim, o seu canal local. Hoje o nosso entrevistado, aliás, a nossa entrevistada, é com muito orgulho que nós trazemos ao programa o Elba Vasconcelos. Né? O Elba, muito conhecida na cidade com um salão, e vai contar um pouco da sua história para a gente. Também fico muito lisonjeado, né, em receber a primeira entrevistada, a primeira mulher no nosso programa. Como é que está, Elba? Olá, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia, né? Fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né, de estar aqui com a gente para contar um pouco da sua história para os nossos telespectadores, né, e mostrar como surgiu, como começou. Esse programa ele traz essa dinâmica para a gente mostrar para as pessoas de casa como tem. Então, o Elba Vasconcelos nasceu em? 28/9/77. 77, mas nasceu aonde? Linhares mesmo. Linhares mesmo. Então, o Elba, filha de Linhares. Sou filha. Né? E sempre com salão, como é que foi? Conta um pouquinho da Elba infância, quando começou e tudo. Olá, né, Marcelo, eu comecei, na verdade, muito pequena, né, com 10 anos de idade, foi meu primeiro cabelo que eu comecei a cortar. 10 anos? 10 anos de idade. Então, assim, eu já venho de uma família de cabeleireiras, eu tenho tias, né, que são cabeleireiras, que têm salão, algumas já se aposentaram, né, primas também. Tudo aqui em Linhares? Não, eu tenho uma tia em Linhares, né, hoje eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, umas primas que moram nos Estados Unidos também, tudo trabalham na área da beleza, né, e uma tia em Colatina, uma em Vitória, então assim, tá um pouco espalhado, né, mas tudo na área da beleza. E aprendi muito com as minhas tias. E com 10 anos você já estava dentro de salão? Mais ou menos assim, em casa, né? Porque nessa época, né, mais de 30 anos atrás, então não tinha essa coisa de salão, né? Então a gente trabalhava em casa, né? Eu tenho uma tia que ela tem, né, que ela tinha salão na época, hoje ela já é aposentada, e eu trabalhei, com 15 anos eu fui pro salão dela, né? E sempre nessa área, né? Comecei, na verdade, como manicure, né? Trabalhando no salão dela, e depois peguei gosto pelo cabelo e fiquei só fazendo, só cabelo. Você veja que já é uma história diferente, né? Para você que nos assiste, os dias são mudados hoje, né? Quem diria que a gente ia falar que com 10 anos, né? 12 anos, 15 anos já estaria trabalhando, né? Hoje em dia as coisas começam um pouco mais tarde, mas sempre tem um começo. E com 15 anos você estava no salão da minha tia. Aí já trabalhando? Já trabalhando, né? E depois, né, eu me casei, aí fiquei trabalhando um tempo em casa, né? E ali atendi a família, né, os primos, as primas, né, tias ali em casa, vizinhança, né? E trabalhando em casa. Então você casou nova também? Nova, com 17 anos. 17 anos, você estava já casando. Teve filhos novos também? Eu tive a minha filha com 20 anos. Com 20 anos? A minha mais velha. Né? E já trabalhando? E trabalhando em casa. Aí você não vai deixar de falar, porque a gente tem que sempre valorizar, principalmente hoje que a gente tem a primeira mulher no programa, né? Mãe, trabalhando, né? Que hoje em dia isso pesa, né? A gente sabe que o empreender para a mulher ainda é mais difícil. Porque a mulher, nessa sociedade que a gente vive, ainda ela tem uma jornada dupla, né? Ela tem o trabalho fora e tem o trabalho em casa, de cuidar dos filhos e tudo. Isso. E com 20 anos você já estava com a sua primeira... com a minha filha, né? E fiquei atendendo em casa. Qual é o nome dela? Natália. Natália, né? Aí, aos 22, eu tive meu segundo filho, né? O Gabriel. E continuei trabalhando em casa, né? Aí voltei para o salão da minha tia, na verdade, ele estava muito pequenininho, voltei para o salão da minha tia. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar num salão no centro, né? Onde eu fui convidada, né, pela proprietária do salão, de me chamar para trabalhar com ela. E com ela eu trabalhei 2 anos até abrir o meu. Certo. E isso daí já passaram-se 20 anos, mais ou menos, quando você foi convidada. Comecei 13 anos. Você começou com 13. Mas quando você foi chamada para ir para um outro salão, eu só quero diferenciar um pouquinho assim, esse outro não era da família. Já não era. Já não era, então deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Não, 13 anos se passado, na verdade. Né? Comecei anos. Com 10, com 23 eu fui para esse salão que não é da família. Com esse salão que não era da família. Aí você ficou quanto tempo nesse salão? 2 anos. 2 anos.
Tinha muitos salões em Linhares? Não, nessa época não tinha muito salão. Como é assim. que era a moda? Fala um pouquinho pra gente como é que era a moda, né? Porque eu, como homem, não sou muito, né? Não estava muito ligado nisso. O homem é barbeiro e acabou, não faz mais nada. Mas... Hoje em dia as mulheres, elas se produzem mais, né? Elas se preocupam mais com a beleza, assim, né? Com a aparência, né? E nessa época, não, assim, era muito corte, né? Coloração, essas coisas assim. Então, hoje a gente tem uma procura bem maior. Então, naquela época eu acho que era mais o básico, né? Me mata uma curiosidade. Na minha época, eu vou falar assim, tinha uma história de permanente, fez tanto sucesso, era assim mesmo? Tinha. Né? Vou resgatar aqui o nome, todo mundo queria fazer um tal de permanente no cabelo. Pelo menos que eu não me lembro, aqui em Linhares tinha 2 salões só que fazia, não era muito a minha área não, assim. Mas tinha essas coisas, né? Porque as coisas vão mudando, as mulheres vão trocando os nomes, né? E a gente não acompanha, mas tinha um tal de permanente. Aí você ficou 2 anos nesse salão. E aí você partiu para o seu? Aí eu saí, na verdade eu queria ficar um tempinho em casa, mas não consegui. Porque as clientes começaram a me ligar e me dar uma força, eu coloco um salão para você, né? Você é uma boa profissional. Aí eu comecei a ir nas casas, um período assim, mas um período 2 meses só, né? Comecei a ir nas casas. Você já tinha muita clientela? Já tinha uma clientela já. Boa. E comecei a ir nas casas, aí uma cliente falou assim, você tem que abrir o seu espaço. Esse negócio de ficar atendendo em casa não é muito para você, né? Aí recebi uma oportunidade, né? Uma amiga minha, né? Que ela tinha uma loja na época, né? E ela me ofereceu o espaço dela para poder trabalhar nos fundos da loja. Eu comecei nos fundos da loja dela, né? Era em frente ao Cicobi, uma loja chamada Cason. Isso há quantos anos? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Uns mais de 15 anos atrás. Aí ela falou, vem trabalhar na minha loja, né? Aí, porque vai juntar o útil ao agradável. E o que deu o estalo de falar assim, eu tenho que abrir o meu salão? Porque esse é um dos primeiros momentos que a gente vai detectando na história da pessoa o diferencial do empreender. Na verdade, foi o incentivo das próprias clientes, né? Que me motivou mesmo, foram os clientes, assim, né? E você quer uma condição melhor, né? De vida, tudo. E o dom também, né? Que graças a Deus eu sempre tive esse dom. E foi aí que me deu esse estalo de montar. Você falou uma coisa que a gente costuma dizer aqui no programa, que está muito ligada à educação da gente, né? Para quem nos assiste, eu tenho falado muito da educação. E ela tocou em um ponto que eu gostaria muito de enfatizar para quem está nos assistindo, o dom. Muitas pessoas acham que isso não existe, outras pessoas acham que tudo pode ser aprendido, mas quero saber a sua opinião. Quando a gente tem um dom e a gente valoriza esse dom, eu acho que ninguém segura a gente, não é verdade? Eu acho que você tem o dom e você sonha, né, mais, né, Marcelo? Então, te motiva, né, a trabalhar e mostrar o melhor, né? Porque quando a gente tem o dom, é fácil a gente acrescentar naquilo que gosta. Não é? Fazer o que gosta deixa de ser um trabalho, deixa de ser muitas vezes um fardo para ser um prazer. Aí se torna muito prazeroso. Mas eu te atrapalhei e você estava lá dentro da loja da amiga. Isso. E começou. E começou, onde ali tudo começou de verdade. Era você sozinha? Era eu, né? Eu tinha uma manicure, né? Que foi ter indicação. E uma auxiliar, contratei uma menina para ser auxiliar, para ajudar na lavagem de cabelo, para poder adiantar, né? O trabalho. E ele foi deslanchando, né? Eu precisei de abrir um espaço maior depois, um espaço maior. Ali eu contratei mais mais uma cabeleireira, né? E mais uma manicure, e devagarzinho foi crescendo. A minha auxiliar passou a ser cabeleireira, aí eu tive que contratar uma outra auxiliar, e ali foi crescendo. Você já foi deixando seus frutos, né? Muita gente passa pelo seu salão e vai acabando montando outros salões e vão abrindo. Né? Tem isso também, né? Tem. E quando você montou o seu próprio salão, que você ainda estava dentro de uma loja? Ali nessa loja, na verdade, o salão já era meu, né? Era ela só abriu um espaço, ela me deu o espaço e eu já montei o meu salão ali, na verdade. Precisei de um espaço maior depois. E o Elba,
como eu sou linharense, conheço, sei da história, né? A Welba, ela é uma pessoa que tem uma trajetória e tem um momento da vida da Welba que é muito triste, né? E vamos falar dele um pouquinho, Vamos né? falar. Fala para nós como é que foi isso daí. Deixa você contar, porque eu quero que ela conte, porque isso é uma superação muito grande. Eu acho que está um divisor de água, não é? Aquilo que veio da família, veio crescendo, isso é o natural de cada um, mas tem um divisor de água. Conta pra gente. Na verdade, eu falo que não foi um momento triste, foi um momento de alegria, porque foi a partir dali, né, que hoje, né, eu tenho hoje que é considerado o maior salão de Linhares, né? Então, assim, a gente estava trabalhando no dia de sexta-feira, né, isso foi há 10 anos atrás, já 9 de março, né, de 2000, né? E a gente trabalhando, estava eu, mais uma auxiliar, uma cabeleireira e 2 manicures, e nesse dia o salão estava cheio, né? Sexta-feira à tarde, né? Por volta de umas 3h30 da tarde, e o salão estava bem cheio. E nisso, o meu salão, ele era em cima de uma distribuidora de bebida, né? O Carnielli, aqui no centro, né? E começou a pegar fogo no Carnielli. E nisso eu pedi a minha auxiliar, falei assim, Regi, dá uma olhadinha, vê o que está acontecendo. Tem um secador porque aí que tem um pegando negócio fogo, meio estranho, né? assim, né? Tá saindo muita fumaça ali, né? Aí ela correu, né, nas escadas, porque como meu salão era no alto, né, ela foi até na rua, assim, e já tinham bombeiro, polícia, tudo, muita gente na rua, né, porque estava pegando fogo a distribuidora, né. E lá, nesse prédio, são 16 salas e só o meu salão foi atingido, né? E os bombeiros tiveram acesso só pelo salão, né? E meu salão foi atingido. E ali não chegou a pegar fogo no salão, mas assim, as minhas coisas foram bem danificadas, né? Porque o bombeiro, né, com mangueira passando ali por dentro, então todo o acesso ali, então danificou bem. E nisso, as meninas chorando e desesperadas, e as pessoas perguntando, as clientes, né, porque tinha bastante cliente no salão nessa hora, e falaram comigo, Elba, mas você está tão tranquila, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, mas é Deus, eu sei que é a mão de Deus, entendeu? Então, em nenhum momento eu me preocupei, que eu sabia que Deus estava preparando melhor, a partir daquele momento ali, entendeu? Sim. Eu acho que foi uma resposta de Deus para mim, que eu precisava sair dali, porque o espaço já estava pequeno. Isso é muito bonito, né? Eu vou deixar você parar um pouquinho. Agora nós vamos chamar o nosso comercial e daqui a pouquinho a gente volta com essa história emocionante que nós estamos assistindo. Fique conosco, Empreender volta daqui a pouco. Estamos de volta com Empreender e ao meu lado hoje a Welba Vasconcelos, né, que é a entrevistada de hoje. Para você que continua nos assistindo, nós tínhamos perguntado a Welba. Welba, então foi muito danificado o salão pelo incêndio, não é? Mas eu tenho que pontuar que no empreender a gente tem momentos da nossa vida que dão certas guinadas. E você fez uma coisa muito bonita e falou uma coisa muito bonita. Em primeiro, que eu acredito, né, então quem acredita, você falou de Deus. E eu acho que isso é muito importante, apesar de nós estarmos em televisão, eu não quero entrar neste mérito, mas quando a pessoa tem fé e determinação, muitas vezes uma paulada que é para uns, para outra é uma mola propulsora para que isso possa impulsionar a pessoa. E você viu todo aquele sofrimento e não enxergou o sofrimento, Não. Simplesmente enxergou mais força para ir. Então continue para a gente. Ali, como eu falei, as meninas, né, em desespero, e vindo me abraçar, e as clientes, e agora? Eu falei assim, eu não estou preocupada, nenhum momento. Eu sei que Deus tem algo melhor,
né? Então, o negócio é não cruzar os braços. Amanhã a gente tem uma agenda para cumprir, porque no outro dia eu estava preocupada no outro dia, né? Era o sábado, né? Agenda cheia. A gente tem que resolver o que vai amanhã. E naquela hora ali, eu me lembro que um ex-cunhado meu, ele me colocou no carro e nós começamos a procurar ponto, né, que tivesse vazio no centro, que eu precisava tentar aproveitar o que tinha restado, né? Porque eu tinha que atender uma agenda no outro dia. E achei onde estou hoje, há 10 anos já. Conversei com o dono, foi muito gente boa comigo na época, né? E me ajudou. E nisso eu fui para minha casa, né? Eu tinha uma varanda, né? Olha grande. que detalhe, né? Voltou para casa. Voltei para casa. Né? Eu tinha uma varanda grande e consegui aproveitar algumas coisas, porque preocupada com as clientes do sábado, né? Para atender. E nisso, né? Fui dormir, né? Para trabalhar no outro dia. Na verdade, dormir não, porque nós não conseguimos dormir. Vamos a madrugada toda arrumando espaço para atender. E eu tenho que valorizar esse ponto, porque você está falando de uma coisa que é a cliente do outro dia. Porque você imagine, no outro dia podia ter uma noiva ali, né? Que ela também está com a história dela. Eu lembro que tinha uma festa muito importante, um aniversário de 15 anos, né? Então você imagina, né? A história da vida da outra pessoa, ela precisava estar pronta, linda para o momento dela. E a Welba não podia mostrar fraqueza, então isso é muito bonito, muito bonito. A minha preocupação realmente era a minha agenda do outro dia, né? E eu fui para minha casa, ali nós montamos um salãozinho, né, na varanda da minha casa. Avisei as clientes, elas começaram a me ligar, o Elba, como que vai ser? Eu falei, não, vou atender vocês normal, né, tudo. E ali trabalhamos o sábado o dia todo, né, vou me preocupar na segunda de acertar a questão do ponto, contrato, essas coisas assim. E ali já contratei um arquiteto. E foi tudo muito rápido. Fiquei 5 meses e meio só na minha casa até abrir o meu espaço. Até abrir o salão mesmo, né? Mas aí o salão tomou uma proporção bem maior. Como você falou, eu tive que contratar mais gente, né? Porque hoje o salão são ficou quantos colaboradores lá? Hoje lá são 14. Mas comigo 15. Você hoje é o maior salão de Linhares. Creio que sim. Né? Mas conta pra gente, ele deixou de ser só salão, não que ele não deixou de ser salão, falei errado, né? Mas você está especializada muito em noiva. Como é que foi essa mudança? Né? Porque o empreender, né? Uma coisa é você sair de lá de casa, uma coisa familiar, é mais ou menos assim, a vida está me levando. Mas tem momentos que a gente muda os caminhos. Como é que foi isso? Como é que, né, para se especializar em noiva, hoje, para ter esse espaço? Conta pra gente isso daí. Marcelo, foi muito interessante, porque, por incrível que pareça, onde eu tinha um salão que era no alto, eu não atendia praticamente noiva, né? Porque elas reclamavam porque tinha que, né, para a escada, aquela coisa toda. Quando eu fui para minha casa, começou a aparecer um monte de noiva, porque naquela época não marcava com tanta antecedência que é marcado hoje, né? Quanto tempo se marca hoje? Hoje tem noiva que marca até com 2 anos de antecedência. 2 anos? 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de antecedência. E naquela época, tipo assim, era 2, 3 meses marcava, né? Então, aconteceu um fato de uma oportunidade para mim que veio na minha mão assim, que a partir daquele momento, a noiva me procurou lá em casa, né? E eu atendendo em casa, e dali, por incrível que pareça, eu comecei a arrumar muita noiva. Arrumava no meu quarto mesmo, né? As noivas se arrumavam no meu quarto. Aí eu conversando com o arquiteto, enquanto isso o salão estava sendo, né, montado, ele falou assim, Elba, vamos montar uma sala de noiva então, porque naquela época não tinha sala de noiva, né, para atrair as noivas. Eu falei, tá bom, então vamos abrir essa sala de noiva então. E hoje o seu salão tem uma sala especial, né? Aí depois eu tive que aumentar o salão, né? Então era uma porta, eu tive que aumentar ainda mais, e hoje são 3 salas de noiva. Né? Comecei com... Para quem nos assiste vai ver as fotos, nós vamos botar as fotos do salão, né? Para que eles tenham noção e vejam, muitas vezes quem não está nesse ramo, né, não conhece. Né? Então, quem está aqui de casa, você de casa que está nos assistindo, vai acompanhando também algumas fotos
Nós vamos botar a foto do antes e do depois para você ir degustando, né? Sentindo esse gostinho da trajetória da Uelba. Né? E aí você tem hoje uma sala especializada. São 3 salas. Para noiva. Para noivas. É aquele spa para noiva daquele dia? É um spa completo. Seria um spa completo. Né? E o que vem mais por aí? Tem mais novidades para esse salão ou não tem? A gente tem projetos. Tem projetos? Né? Mas... Você está receiosa, está com medo ainda de falar, né? Eu acho que ainda não é o momento, não né? É o momento. Eu gosto de surpresas, assim. Ah, que bom. Então, quem está nos assistindo, você de casa, fique ciente. A Uelba tem novidades para o salão e vai ter novidades também. Mas ela não quer falar aqui, eu sei que ela quer fazer segredo. Podia me dar um furo de reportagem assim, né? Tem algo maior vindo por aí. Tem algo maior vindo? Maior. Então vamos aguardar, porque ela vai voltar aqui numa outra oportunidade para falar todas essas coisas. E voltando lá, nós temos 18, né? 14. 14 colaboradores. São 14 famílias dependendo do seu salão. Como é esse peso da responsabilidade hoje de não ser mais só a Uelba, né? É uma referência, né? Hoje a Uelba é uma referência, né? É um destaque, é o maior salão de Linhares, né? Então, como é isso? Lá eu falo minhas meninas, né? Sim, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por elas. E realmente, como você falou, são famílias, né? São mães. Até essa semana foi até interessante que eu fiz uma reunião com elas, né? Eu falo assim, aqui dentro são mulheres guerreiras, né? Mulheres que criam seus filhos sozinhas, mulheres que pagam aluguel e sustentam lá, né? Então, a gente tem que buscar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer melhor para a nossa vida, né? E para dar o melhor para a família de vocês, para os filhos de vocês. Você é um exemplo, né? E principalmente nessa questão da mulher, que a gente tem que valorizar realmente a mulher nesse ponto. Né? E a Uelba, ela tem toda essa família, tem todo esse preparo, mas o salão precisa falar um pouquinho para o outro, porque esse programa, além de ser a sua história, também tem que ser um incentivo. Eu sei que já passaram pelo seu salão muitas pessoas que acabaram abrindo salões. Foi. Mas o que você diria para aquela pessoa que está começando? O que você diria para aquela pessoa que está em casa nos assistindo? Né? Ela teve exemplos, né, dessas guinadas, quer dizer, até quando a sorte lhe deu uma pancada muito grande, você enxergou como oportunidade. Né? Então, o que diria para quem está em casa nos assistindo? Que conselho a Uelba fala? O meu conselho é que se tem um sonho, a gente tem que correr atrás desse sonho, né? E ter fé, né? Que a fé é o que faz o mover, né? Então, é sonhar e lutar. Porque não é fácil, não né? É fácil. Não é, como você falou, não é nenhum tropeço que você vai desistir. Você tem que realmente ver aquilo que você acha que é ruim, né? Que realmente é algo que tem algo maior lá na frente. Porque então, a sua trajetória tem quantos anos no total? Total? Contando de quando eu comecei com uns 10 anos, 32. 32, né? Não queremos descobrir sua idade, não. Mas é uma trajetória muito linda, é uma trajetória bonita e você vê, eu acho que o primordial, né, o sonho, você disse o sonho, eu falei da determinação e buscar, né, realmente buscar tudo aquilo que a gente quer, que a gente sonha. Eu acho que essa mola, ela traz isso daí. Você deu um ar aqui no nosso programa de esperança muito grande. Eu senti assim em você uma vitalidade, uma energia. Eu acho que isso é o bom para contagiar todo mundo que está em casa. Né? Realmente. E não desistir nunca, E não né? desistir nunca, né? Eu acho que, assim, parabéns, né? Eu quero agradecer muito você ter vindo aqui, contar a sua história, se abrir, né? Isso daí é muito importante. Você é a primeira mulher, eu acho que isso também tem que valorizar muito aqui para quem está nos assistindo e mostrar para você de casa, mostrar
quem nos assiste que a mulher também tem a sua vez, tem o empreendedorismo, elas têm uma força muito grande e elas são a mola propulsora do nosso país, eu não tenho dúvida disso. Welba, eu agradeço muito a sua vinda, né? Muito obrigado por estar participando. E obrigada conosco. a você, Marcelo, pelo convite, tá bom? Esse foi o Empreender pela Rede Sim Linhares, o seu canal local. Fique conosco agora com a programação a seguir e até a semana que vem com mais um programa.